Está me ouvindo? Idoso que está mais propenso a alguma doença, ou, por exemplo, quebrar um osso, cair e quebrar um osso. Acho que são essas características da idade que vão fazendo os idosos ficarem mais frágeis mesmo. Entendi. Idoso com reservas diminuídas, né? O Merito falou. Realmente, quando a gente... Aí eu pergunto para a Gabi também. Gabi, eu tenho um paciente meu que tem 30 quilos, certo? E o outro paciente tem 150. Qual dos dois tem maior probabilidade de ser frágil? Acho que é de 30 quilos, né? Aí eu lhe pergunto, o de 150 quilos é frágil? Pode ser frágil ou jamais será frágil? Eu acho que ele também é frágil, mas o mais magrinho seria mais frágil que ele. Aí, quando você fala em frágil, quando fala nisso, você está dizendo para mim que tem relação com peso? Não, acho que não. Porque eu acho que o gordinho também pode ser frágil, porque ele também vai estar propenso a doenças e outras coisas. Entendi. Então, você acha que fragilidade seria quase uma propensão de ter doenças, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Então, no final da aula, a gente vai desmistificar alguns pontos, e é interessante essa discussão para a gente ir quebrando alguns paradigmas. Muitas vezes eu tenho um idoso bem pequenininho, bem magrinho, que sobe uma escada, que sobe num cavalo, que varre casa, que arruma, que abre lata de azeitona, e tem às vezes um idoso bem gordinho, que não abre lata de azeitona, que não anda, quase não anda, não sobe um degrau de uma escada. Então, na verdade, a gente não pode somente olhar para o paciente e, de repente, pelo fenótipo, né, de um paciente estático, determinar que ele é frágil ou não. Temos realmente que olhar entre as linhas, né? Eu preciso realmente avaliar cada paciente. Pode passar, Gabi. Então, vamos para o primeiro caso clínico, que, na verdade, Gabi já respondeu. É um paciente de 75 anos, Gabi, que procurou o ambulatório da geriatria informando que perdeu peso, sabe? E atualmente encontra-se com IMC de 33. O que é que te chamou a tua atenção nesse caso clínico, Gabi? A idade, né, já é um paciente idoso de 75 anos. Isso. E ele está perdendo peso a ponto de incomodar, né? Geralmente a gente, se perder um pouquinho peso, não vai procurar um médico por causa disso. Então, se está procurando, é porque é algo que está incomodando. E mesmo perdendo peso, ele está com o IMC um pouquinho alto, né? Isso, Gabi, isso. Porque muitas vezes você perde peso, Gabi, mas, por exemplo, você tem 150 quilos, né? Aí você diz assim, ó, Gabi, eu perdi 10 quilos. 10 quilos é muito peso, mas eu tô com 140, eu ainda tô muito gordinho, né? Então, às vezes, você tem que saber, foram 10 quilos em que contexto, né? Porque quando você ouve, fulano perdeu 10 quilos, deve estar bem magrinho, né? Mas 10 quilos em 150 é 140, é muita coisa ainda. Então, foi uma observação bem importante que Gabi fez. O paciente, perdeu peso, né? Mas ele continua com o IMC alto. Próximo. Acho que pulou um caso, não foi, Gabi? Dá uma voltinha aí. Caso número 1. Aqui. O paciente de 75 quilos também vem perdendo peso, Gabi, e agora está com outro paciente com IMC de 18. O que é que chamou a tua atenção? Pois é a mesma situação do outro, né? Tá perdendo peso, mas agora o IMC dele tá bem baixinho. Entendi. Próximo. Então, interessante, Gabi, nesses casos clínicos, é perceber que a mesma perda de peso, ela tem repercussão diferente no organismo em diferentes pessoas.
10 quilos e uma paciente com 50 quilos, né? É um número mais significativo do que 10 quilos num paciente com 150. Então, ambos os pacientes, né? A equipe descartou todas as causas possíveis, prováveis de perda de peso. O que será que eles têm? É interessante, Gabi, que na geriatria, diante de um paciente que perde peso, classificamos ele como síndrome consumptiva a esclarecer. Tem algo consumindo esse paciente. Então, já levanta, ó, um alerta. Temos os 9D, D de dado, para investigação. D de demência. A demência é uma causa de emagrecimento quando o paciente acha que já comeu, você oferece e ele não quer. Quando ele esquece de comer, ou esquece que não comeu. Outro D é a depressão. Muitos idosos são religiosos e não têm, né? Eles não conseguem, né? Enfrentar a religião dizendo que querem se matar. Então, eles acham um artifício de não comendo provocar a morte. Terceiro ponto, né? A digeusia, a perda do sabor. Eu não como porque eu não sinto gosto de nada. Quarto, a dentição, minha prótese dói, né? Eu estou com alguma doença periodontal, com dente doendo, a prótese está frouxa, apertada. Então, a dentição pode trazer emagrecimento pela má adaptação à digestão. Quinto, a disfagia. Eu estou me engasgando, então não consigo, a comida não consegue descer. Então, eu tenho perda de peso por esse motivo. As doenças em gerais, tanto neoplásicas como inflamatórias. Sétimo, diarreia, né, na perda de proteínas, nutrientes e eletrólitos. Né? Oitavo ponto, as drogas. Algumas medicações diminuem o apetite, alteram o paladar, fazem perder peso. E o nono e último ponto, a disfunção. Eu perdi peso porque eu estou acamada e não consigo fazer a minha comida e nem tenho quem faça para mim. Então, são as 9 causas investigativas de uma síndrome consumptiva no paciente idoso. Afastando todas essas causas, eu tenho que pensar em síndrome de fragilidade, que é o tema de nossa aula. Mas lembremos que o paciente não é um capítulo de um livro, ele é um livro inteiro. Então, ele pode ter mais de uma, né, doença, mais de um fator acometendo, né, comprometendo o estado de saúde dele. Próximo, Gabi. Professora, a neoplasia não entraria aí, não? Entra como D de doenças. Eu citei neoplasia no D de doenças. Tá Tanto as certo. doenças inflamatórias como consumptivas, como as neoplasias. Fragilidade. Então, no final da aula, a gente tem que entender o que é fragilidade, qual a importância, né, de se estudar a fragilidade, como é que ela é diagnosticada e como pode ser tratada. Então, no final da aula, vocês têm que estar sabendo esses 4 pontos. Próximo. Próximo. Então, é interessante a gente entender a definição, mas mais do que decorar e ler, é entender. Aí eu queria que Rumerito, teu áudio está funcionando? Agora eu estou aqui, professora. Rumerito, dá uma lidinha para mim nessa definição de fragilidade. Pois não. Fragilidade, definição. Síndrome biológica de diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e da resistência aos estressores, que resulta em declínios em múltiplos sistemas fisiológicos, causando vulnerabilidade e desfecho clínico adverso. Certo. Fala para mim, meu querido, qual dessas, o que é que chama a atenção tua nessa definição de fragilidade? Eu acabei ficando tendencioso porque a senhora colocou em vermelho aí, professora, mas acho que a questão da redução dessa reserva homeostática, né? Que, como a senhora já falou, a gente vai ter perda de, por exemplo,
muscular, enfim, a gente vai ter fraqueza, algum tipo de astenia nesse caso. Isso. Resistência, deixa eu ver. E o resultado disso, né? Que no caso vai ser realmente o declínio dos múltiplos sistemas fisiológicos, porque de fato vai afetar o paciente como um todo, né? Ô, Romerito, se eu tirasse esse nome fragilidade e colocasse no lugar envelhecimento, você concordaria que eu podia deixar o nome envelhecimento aí? Professora, assim, eu vou responder pelo que eu acho que não existe, assim, claro que a idade é um fator que pode ser um fator de risco ou um fator desencadeante para a questão de fragilidade, mas eu não acho que existe uma associação direta, assim, envelhecer e ficar frágil. Claro que com o passar do tempo a gente vai perdendo algumas reservas, né? Só que eu acho que essa conta não é 2 mais 2 igual a 4, tá entendendo? Entendi. Aí conta para mim, por que você não concorda que essa definição poderia ser a definição de envelhecimento? Porque existem muitos idosos, professora, que ao longo dos anos acabam fazendo uma reserva, quer seja uma reserva neurológica, uma reserva muscular, enfim, e acaba chegando no processo que que a gente poderia configurar como um processo de um idoso, mas com uma reserva, como é que eu posso dizer, até maior do que outras pessoas nessa mesma faixa etária, entendeu? Ô, Romerito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o envelhecimento diminui reserva homeostática? Sim, Você acha que o organismo, por causa disso, fica mais sensível, né, aos estresses do ambiente? de fato, sim, professora. Você acha que por isso fica mais vulnerável? Também, Você acha que por isso pode ter um desfecho clínico adverso? sim, Então, você concorda comigo que pode ser a definição de envelhecimento também? concordo. Você entendeu? Aham, Então, entendi, professora. a fragilidade, ela fica confundindo com o termo do envelhecimento, mas envelhecer não é doença, né? Então, a diferença entre fragilidade e envelhecimento é que a fragilidade traz sinais e sintomas e diminuição de função. O idoso, de verdade, ele é mais vulnerável, tem uma reserva diminuída, ele é mais sensível, né, aos efeitos adversos, mas a fragilidade, além de tudo isso, ele traz uma morbimortalidade maior e tem mais sinais e sintomas que a gente vai aprender durante a aula. Sinais e sintomas que não devem acontecer no envelhecimento saudável. É interessante eu pegar só 3 pontos de base para nunca esquecer dessa definição. Reserva homeostática que decai, vulnerabilidade e desfecho adverso. Se eu colocar esses 3 pontos, eu consigo definir. Pode passar, Gabi. Aí eu vou voltar para a Gabi. Gabi, quando eu falo para ti o tripé, diminuição da reserva homeostática, vulnerabilidade e desfecho adverso, define para mim fragilidade? Uai, isso que a senhora falou. Fala para mim. Eu acho que a fragilidade é quando há uma diminuição das reservas homeostáticas que provocam uma vulnerabilidade em uma pessoa. Eu não acredito ser necessariamente um idoso. Para mim, um morador de rua também é muito frágil, tem poucas reservas homeostáticas que podem levar a efeitos adversos, que seriam doenças e condições limitantes. Isso mesmo, Gabi. Isso mesmo. Então, muitas vezes, Gabi, a incapacidade, ela é confundida com fragilidade e com comorbidade. Então, é importante a gente definir. Eu posso ser uma paciente incapacitada e não ser frágil, né? A incapacidade, ela está, a limitação do desenvolvimento, perdão,
uma limitação do desempenho das atividades frente a deficiências, né? Então, um deficiente físico, vamos ver a Paralimpíada, né? A Paralimpíada nos mostrou vários pacientes com deficiências, com limitações nas atividades, com incapacidades. Mas nenhum atleta paralímpico, nenhum é frágil, né? Você vê o quanta força, né, de cada um. Então, não é sinônimo. A comorbidade é sinônimo de doença, de patologia. Agora, é fato. Um paciente incapaz, né, com limitações, e um paciente com múltiplas comorbidades é um paciente que tem muita tendência de ter fragilidade, porque ele já entra no jogo com perdas. Então, são pessoas que podem ter, né, são situações que podem ter pontos em comum com a fragilidade, mas não é a mesma coisa. Próximo. Então, é importante a gente entender que quanto mais idade eu tiver, mais risco eu tenho de ter fragilidade. Mas existe, Gabizinha, pacientes com fragilidade em todos os níveis, né, de idade. Crianças, jovens, adultos, idosos. Mas, de fato, a reserva homeostática, ela é depletada ao longo da vida e é muito mais comum a fragilidade nos pacientes idosos. E, de modo especial, olha a estatística de Freud. 26% na faixa etária dos muito idosos, que são acima de 80 anos. Então, são pacientes de mais risco. Próximo. Gabi. Oi, professora. Acho que a senhora deu uma travadinha. Deu uma travada, não tem problema não, eu sei qual é o próximo. Então, é interessante a gente entender que é muito mais comum, se eu for visualizar uma pessoa que é realmente idosa, se eu fosse imaginar qual é o perfil do paciente frágil. O perfil do paciente frágil é um paciente idoso. E eu vou olhar em relação a todas as características epidemiológicas daqueles que são mais vulneráveis e têm mais risco de depletar reserva. Por exemplo, as mulheres são mais favoráveis à fragilidade, porque muitas vezes a mulher, ela se alimenta pior, normalmente a mulher tem dupla jornada de trabalho, mulher com instinto muito materno, ela cuida mais dos filhos e do marido do que si própria, né? Mas, na verdade, varia de população para população e até mesmo de nível social. As afrodescendentes são as mais vulneráveis. Só um adendo das mulheres nas tribos indígenas africanas e da Oceania é interessantíssimo. Nas tribos canibais, por exemplo, quando eles matam muitas vezes o adversário porque acreditam que se eu comer, né, uma parte do corpo que aquele inimigo tem forte como virtude, né, eu vou adquirir aquele poder. Por exemplo, um homem que corre muito e tem muita força, se eu comer os músculos dele, eu vou ter aquela força adquirida. Na morte de um adversário numa tribo canibal, o que é que acontece? O paciente, os homens da tribo, eles comem a musculatura e as mulheres comem as vísceras, né? E as crianças também. Então, na maioria das tribos, os homens são mais favorecidos. Então, quando a gente tem uma mulher que é menos favorecida na parte alimentar, na parte de assistência, elas, na maioria das vezes, se tornam mais vulneráveis. Os afrodescendentes também, por serem muitas vezes a população, né, mais discriminada, menos favorecida na maioria dos nossos países, né, do mundo. Menor nível educacional, tanto menos acessibilidade, né, a bom amparo de saúde, boa atividade física e alimentação, mas também muitas vezes por ignorância, por não dar valor que tem valor. A menor renda também caindo nessa pouca acessibilidade, o pior estado de saúde com múltiplas comorbidades depletando essa reserva, né? E as taxas mais altas de comorbidades crônicas e incapacitação realmente depletando ao longo da vida esse status. Próximo. Então, é interessante que o conceito de fragilidade é um conceito emergente.
Até a década de 80, quase não se tinha artigos científicos sobre fragilidade. E ao longo das décadas, de modo especial na nossa década agora, tem aumentado bastante a quantidade de artigos científicos publicados sobre fragilidade. É interessantíssimo isso. A importância de se estudar fragilidade, né, e esse aumento exponencial do número de artigos sobre fragilidade vem exatamente do interesse em entender que síndrome é essa. E também da percepção de que as pessoas com fragilidade ou em estado anterior à fragilidade, que se chama pré-frágil, são pessoas mais vulneráveis a efeitos adversos. Nas cirurgias, são as pessoas que mais vão para a UTI, são as pessoas que mais complicam, são as pessoas que têm mais doenças, que têm mais dias de internação, que saem mais debilitadas. Próximo, Gabi. Então, as principais alterações de um paciente com síndrome de fragilidade é um tripé: uma alteração musculoesquelética, neuroendócrina e disfunção imunológica. Então, se vocês querem entender a síndrome de fragilidade, lembrem disso: alteração musculoesquelética, alteração neuroendócrina e disfunção imunológica. É o tripé de sustentação da fisiopatologia dessa síndrome, tão importante de ser estudada. Próximo. Então, é interessante, quando a gente fala de sarcopenia, que é o enfraquecimento muscular, a gente percebe que não sabe se é causa ou se é consequência, mas, de fato, a sarcopenia, ela traz uma repercussão global. Por exemplo, a piezoeletricidade, que é a contração muscular, é a que favorece microfraturas ósseas, favorecendo a formação óssea e um combate à osteoporose. Então, melhor do que caminhada, que hidroginástica, é musculação para fortalecer a osteopenia e a osteoporose. Então, quando a gente fala em sarcopenia, a gente fala de uns carros-chefe no surgimento de uma fragilidade. Alguns estudos apontam para a aterosclerose, viabilizando menor fluxo de VO2 máximo e desfavorecendo realmente musculatura e perfusão de tecidos. Alteração cognitiva, não como causa, né, mas como contribuição, porque os pacientes com alteração cognitivas, eles fazem menos atividade física, se cuidam menos, se alimentam pior. E a desnutrição, né, realmente não favorecendo o fortalecimento muscular, orgânico e de reserva. Próximo. Oi, Antônio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu querido? Alguma dúvida até agora? Eu tenho. Eu queria que a senhora só falasse novamente qual é a fisiologia por trás de academia prevenir a osteoporose, porque a sarcopenia eu entendo, né? Tá Uhum. o músculo, mas a osteoporose não. Entendi. Antônio, é o seguinte, a contração muscular, imagine que aqui é o osso e aqui é o músculo, certo? A contração muscular, ela favorece microfraturas ósseas, que estimula rank ligand, osteoprotegerina, ela ativa todo o circuito, toda a cascata de neoformação óssea, osteoclasto come osso, né? É acionado o osteoblasto que deposita osso. Então, a musculação, a contração muscular, ela viabiliza um fenômeno chamado piezoeletricidade, que faz microfraturas ósseas, que estimula a formação óssea. Assim, combate na raiz a osteoporose. Mas Entendeu, Antônio? entendi. Só que essas microfraturas são, assim, diga, entre aspas, melhores do que as microfraturas produzidas pela caminhada ou pela corrida? Seria isso? Caminhada não produz microfratura, agora corrida sim, por causa do impacto, entendeu? A caminhada não traz, nem a hidroginástica, porque tem o amortecimento da água. Certo, tá bom. Obrigado, professor. Entendeu mesmo, Antônio? Sim, sim. Tá joia.
Então, quando a gente vê esse quadro, é do trabalho original, dos melhores artigos em fragilidade, que é da doutora Linda Fried, que hoje é uma senhorinha, que ela estudou bastante sobre fragilidade. Então, ela diz que tem algumas alterações, né, que são pródromos, que estão realmente subliminares. Muitas alterações genéticas, muitas alterações de função, de reserva, que às vezes não são nem detectadas antes da fragilidade acontecer. O fato que aquela diminuição da reserva homeostática com maior vulnerabilidade e efeito adverso, ela se manifesta clinicamente, diferente do envelhecimento, com os seguintes sintomas: perda de peso. É um idoso, Antônio, que te procura dizendo que está perdendo peso sem motivo. Doutor, eu estou comendo igual, eu não estou de jeito nenhum fazendo dieta. A doutora Gabi já procurou os 9D, não encontrou doença nenhuma e eu continuo perdendo peso. Me sinto fraco, me sinto fadigado, eu estou começando a ficar com um passo mais lento, eu estou tendo menos força para abrir uma porta da minha caminhoneta, para abrir uma lata de azeitona. Os meus exames, doutor, a médica falou que na minha densitometria de corpo inteiro veio sarcopenia. Mas eu já percebi, doutor, que minha musculatura está murchando, sabe? Então, eu estou com descondicionamento físico e a nutricionista falou que eu estou subnutrido, né? Então, isso tudo, Antônio, são sinais e sintomas típicos de uma síndrome de fragilidade. Efeito adverso, né? A gente tem que lembrar que equilíbrio tem a ver com o olho, com o labirinto, com o cervical, com musculatura proximal, tem a ver com o pé, tem a ver com o cerebelo. Então, a queda com a musculatura proximal diminuída, a queda pode ser um efeito adverso, né? Internações, morte, mas pior que morte, para mim, é morbidade, é institucionalização, né? Próximo, Gabi. Então, quando a gente fala em a síndrome hipotética da fragilidade, ela vem de encontro àquele tripé que a gente citou: disfunção neuroendócrina, sarcopenia e disfunção imunológica. Ninguém sabe muito bem se é causa ou consequência, mas é fato que existe uma disfunção neuroendócrina. A gente sabe que aumenta a resistência insulínica, a gente sabe que tem alterações de telômero, os telômeros eles estão mais encurtados, né? Existe a formação maior de um estresse oxidativo maior. A gente percebe nas entrelinhas de uma síndrome de fragilidade, sem saber se é causa ou se é consequência, uma diminuição da imunidade e uma anarquia, né, na imunidade, um aumento do TNF-alfa, um aumento do fator de necrose tumoral da interleucina 6, um aumento da interleucina 1. Ou seja, um paciente que pode ter febre, Antônio, sem ter infecção, né? Então, é muito interessante, né? E essa sarcopenia que é mensurada tanto pela dimensão, né, muscular, mas com a densitometria de corpo inteiro. Então, clinicamente, não sabe se causa ou consequência, mas isso tudo pode acontecer nas entrelinhas de uma síndrome de fragilidade. Próximo. Isso é só para vocês não esquecerem, né, do tripé. Então, não esquecer do tripé: sarcopenia, disfunção neuroendócrina e disfunção imunológica. Então, é fato que o cortisol, né, está aumentado. Mas se você pudesse definir, né, trazer uma palavra que marca muito a síndrome de fragilidade, essa palavra se chamaria inflammation. É um paciente que está inflamado. Então, por isso que cortisol está tão alto. Por isso que tem TNF-alfa, por isso que interleucina 1 e 6. É um paciente inflamado, né? Então, o GH está diminuído, ninguém sabe se é causa ou consequência. Os hormônios sexuais, então o catabolismo, as citocinas, né, estão todas alteradas. Então, isso é fato. Não esqueçam desse tripé. Próximo. Eita, parece um novelo, né? Vou chamar Antônio. Antônio, tá vendo esse novelo aí? Estou sim, professora. Então, vamos estudar comigo.
tem no centro do novelo tem algo chamado ciclo de fragilidade. Então, você escolhe, Antônio, um ponto para começar a entender, certo? Eu escolhi esse ponto aqui, na região média da sua direita, da tela, com o nome sarcopenia, certo? Certo. Aí, eu com sarcopenia, Antônio, né? Eu não tinha sarcopenia. Eu tenho 80 anos, Manuela, estou com sarcopenia. Ninguém sabe por que eu fiquei com sarcopenia, mas o fato é que eu estou sarcopênica, certo? Você é meu neto, neto Antônio. Olha que orgulho, Antônio, de ser sua avó. Então, sarcopenia. Então, eu comecei a andar devagar. Eu comecei a diminuir, eu lentificar os passos, diminuir a atividade física. Então, isso foi fato. Eu diminui força, você foi me visitar, eu fui fazer o almoço para você. Antes, eu fazia tudo normal. Não consegui abrir a lata de azeitona, tentei abrir para fazer um salpicão para você, que você tanto gosta. Tentei abrir a lata de milho, não consegui. Então, diminui realmente a minha força. Estou com dificuldade para me levantar da cadeira sem me apoiar na mesa ou no braço da cadeira. E o fato é que você percebeu, Antônio, que eu estou andando mais devagar, sem muita vontade de ir para o quintal, arrumar o quintal, tudo está me cansando. Estou me sentindo fadigada. A atividade física reduziu. Antes eu arrumava a casa inteira, hoje eu arrumo só a sala e estou ficando cansada. Ficando mais na cadeira de balanço no terraço, esperando Antônio, houve uma queda do gasto de energia. Assim, sem gastar energia, meu corpo está pedindo pouca comida. Então, ele libera um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade, e eu começo, Antônio, a comer menos. Comendo menos, eu tenho menos material para fazer músculo, favorecendo a sarcopenia. Mais sarcopenia, menos força, menos caminhada, menos atividade, menos fome, mais sarcopenia. Então, você percebe, Antônio, que eu entro no ciclo de fragilidade, que Antônio, como meu neto e médico, ele precisa abortar, ele precisa quebrar esse ciclo, né? Quebrar a sarcopenia fazendo musculação, quebrar a desnutrição com alimento, quebrar a inatividade com atividade, né? Porque se eu não quebrar esse ciclo, eu vou sucumbir até ficar acamada e as consequências do acamado, disfunções de múltiplos órgãos, úlceras de pressão, disfagia, pneumonia de aspiração, infecções urinárias, depressão. Então, lembrando que nas entrelinhas, quando eu diminuo força, né, aumenta a queda. Quando eu diminuo a marcha, diminui a habilidade. Quando eu diminuo a ingesta, eu desnutro, né? Então, é importante isso. Entendeu, Antônio, o ciclo da fragilidade? Entendi sim, professora. Aí eu queria agora que Antônio me explicasse para a turma o ciclo da fragilidade. Explica aí para a gente, Antônio. Todinho? Todinho, Antônio. Ai, meu pai, vamos lá. Partindo da sarcopenia, professora? Isso. Porque o indivíduo está sarcopênico, ele não tem mais tanta força, ele não tem mais disposição muscular para fazer as atividades, e aí ele aumenta a quantidade de tempo que ele fica em repouso, né? E diminui a demanda metabólica dele. Isso vai diminuir o gasto calórico total dele, que vai diminuir a vontade de comer que ele tem. E com essa vontade de comer diminuída, ele vai absorver menos nutrientes, e nutrientes esses necessários para combater a sarcopenia, ou seja, ele vai ficar mais sarcopênico. Isso mesmo, Antônio. Você vê quando a gente pega um ponto para entender, esse novelo ele é menos assustador, não é verdade? Verdade, professor. Paulo, você entendeu, Paulo? Entendi sim, professora. Gabi entendeu? Oi, Diogo. Eu tenho certa dúvida, porque, assim, se eu tenho um paciente que ele tem uma
vamos dizer, uma patologia coronariana, ou então ele tem algum outro tipo de patologia associada, e ele não pode fazer atividade física. Como é que eu vou fazer para quebrar esse ciclo daí, evitar que ele tenha sarcopenia? A gente consegue fazer musculação em paciente pós-cirurgia cardíaca. Então, a gente pode fazer uma atividade física no combate à sarcopenia com ele sentado, com ele com pequenos movimentos. Existe especialistas, educadores físicos, especialistas em pacientes coronarianos, em pacientes graves. Eu só não vou agir se for um paciente terminal, né? Se for paciente terminal, a fisioterapia ela tem conforto, ela tem combate à fadiga, mas não vai ser tão vigorosa como no resgate de um paciente sarcopênico. Então, a gente consegue, com fisioterapia e com educador físico especializado, fazer esse combate com proteção. Entendeu, Joia? No INCOR, por exemplo, tem um doutor, se eu não me engano, é Salvador o nome dele, não é Saporete, não, Santinelli, é um nomezinho assim, que ele é educador físico do pós-operatório INCOR, entendeu? Então, assim, tem um especializado nesse grupo de pacientes. Próximo, Santarelli, lembrei. Então, não esqueci. Então, a curva de sobrevida na fragilidade, como eu chamei a atenção de vocês. O paciente normal, ele sai muito mais exitoso de uma cirurgia ou de uma doença frente a um paciente pré-frágil e frente a um paciente frágil. Então, quanto mais frágil você for, mais risco de efeito adverso, mais risco da sua cirurgia complicar, de ter decência de ferida, de ter morbidade pós-cirúrgica, pós-internação. Então, é um paciente que toda a comunidade médica se preocupa. O cirurgião se preocupa, porque muitas vezes o paciente dele é frágil e não volta para casa. Então, muitas vezes no pré-operatório eu faço um combate à sarcopenia para poder ter êxito na minha cirurgia, porque operar não é só dar ponto, né? É levar o paciente de volta para casa. Então, muitas vezes na oncologia, na geriatria e assim por diante. Próximo. Então, os efeitos, os desfechos associados à fragilidade, né? Tem um aumento realmente de quedas, de efeitos adversos, de institucionalização, mas particularmente eu me preocupo muito com, não só com a morte, mas com essa perda da funcionalidade no homem que ainda vive, né? Com uma institucionalização, com abandono, porque muitas vezes é um homem que andava no limite, aquele copo cheio de água que quando transborda complica. Então, é um homem que dirigia e fazia tudo em casa, foi internado, um pré-frágil, descompensa. E muitas vezes a família não reconhece nele aquele ente querido. Então, o que é que acontece? Não, esse gráfico é interessantíssimo, porque o paciente está nessa primeira esfera, no começo do gráfico. Aí ele tem alguma intercorrência, ele decai. É interessante que o paciente isto, por exemplo, eu com 80 anos, eu tenho uma pneumonia, em 2, 3 meses eu volto ao meu basal, né? Já o paciente jovem também, isso na normalidade, mas o paciente pré-frágil, ou frágil, ele decai nos degraus e voltar a ser só um. Então, é muito mais grave a repercussão de qualquer evento adverso no paciente pré-frágil ou frágil. Próximo. Então, quando a gente falou no começo que incapacidade era diferente de fragilidade, era diferente de comorbidade, muitas vezes isso se confunde porque eles têm pontos em comum. É muito comum uma pessoa com múltiplas comorbidades ser frágil. É muito comum um paciente com múltiplas desabilidades ou incapacidades ser frágil. Mas nem todo paciente com incapacidade é frágil. Próximo.
Então, quando a gente fala nas etiologias, né, de fragilidade, então, quando a gente fala nas etiologias, a gente lembra muito do que Antônio falou do ciclo de fragilidade. Então, foi olhando o ciclo de fragilidade que as pessoas procuraram os critérios diagnósticos, que é de acordo com a doutora Linda Fried, e também buscaram o tratamento. O diagnóstico, ele é feito por 2 escalas. A escala de Linda Fried, que é do trabalho original de doutora Linda, ou pelo critério de Innsrud, que é um critério que a gente vai mais na enfermaria. Os critérios de fragilidade, pode passar, Gabi. Os critérios de capacidade da doutora Linda Fried são 5 critérios, certo? Resumindo, a perda de peso não intencional, ninguém está fazendo dieta, não, de maior ou igual a 4,5 quilos, né? Ou 5% do peso total, corporal total no ano anterior à consulta. Lembremos que muitas vezes nas provas eles botam assim, perda de peso não intencional de 5, né? Eita, não é não, que é 4,5, é maior ou igual, então pode ser 5, certo? Que é maior que 4,5. A exaustão, né? É um autorrelato de fadiga, é uma pergunta da escala de depressão geriátrica, que pergunta, o senhor se sente fadigado? Sim, então já é um ponto para a fragilidade. A diminuição da força de pressão, que é mensurada pelo dinamômetro, que mede a força de acordo com a sexualidade. Então, disse eu tenho pelo IMC. Então, disse eu tenho força preservada ou alterada. Certo? A baixa atividade física também, que tem escalas para dizer se eu tenho uma lentificação dos passos, que é a velocidade de marcha que é mensurada em segundos, num corredor mais ou menos de 4,6 metros. Próximo. Então, vai haver um detalhamento nos próximos slides, aí o dinamômetro, que vai mensurar a força, né, de preensão. Próximo. Então, quando a gente fala de perda de peso, né, para a fragilidade, para ter fragilidade tem que ter mais de 3 pontos positivos. Então, perda de peso não intencional referida maior ou igual a 4,5, se você é 5 ou 6, é uma perda do critério, né? Próximo. A fraqueza. A medida da fraqueza é direta com dinamômetro. A força de preensão palmar. Então, vai de acordo com o IMC do paciente, a gente faz 3 medidas e faz uma média. E essa média, ela é verificada. Próximo. O critério exaustão, você questionar, né, para o paciente, né? Com que frequência na última semana você se sentiu desse jeito? Eu senti que tudo o que fiz foi com esforço. Sim ou não, né? Ou eu não conseguia continuar. Então, você vai pontuando. Nem um dia eu senti nada disso. Eu senti 4 dias, ou realmente a maior parte do tempo é assim, doutora. Próximo. Oi, Rumerito. Rumerito está faltando, está travando bastante. Mas dá para me ouvir, Rumerito, sem ser... Está travando a minha voz ou o slide? Professor, acho que se a senhora tirar a câmera, fica melhor. Então, eu vou tirar, viu? Peraí. Se travar, vocês avisam. Então, quando a gente fala em sedentarismo, a gente usa o critério de Minnesota, certo? Então, atividade física com frequência e duração, tarefas semanais, né? São convertidas em índice de atividade metabólica. Então, a gente vai ver quanto de atividade pelo critério de Minnesota, o paciente faz menos de 270 quilocalorias por segundo, mulheres, e menos de 383 quilocalorias por segundo, homens. Então, a gente vai ver se o paciente tem sedentarismo ou não. Na criança, hoje a gente diz que a criança é sedentária quando, no novo protocolo,
se tem menos de 9 horas de atividade física por semana. Se tem menos de 9 horas, é sedentário. A redução da velocidade de marcha, ela é aferida, né, na média de 3 medidas de tempo necessário, caminhando passos normais, 4,5 ou 4,6 metros. Aqui o ambulatório de geriatria tem 4,6 metros, né, de comprimento. Então, a gente faz a verificação de ida e volta, se o tempo foi satisfatório, compatível com a atividade, com a velocidade de marcha normal ou não. Próximo. Então, assim, entre 0 e 1, o paciente não é frágil, certo? De pontuação. Entre 2 e 3, ele tem risco de fragilidade, entre 4 e 5 é totalmente frágil. Próximo. Segundo o SRUD, né, o paciente, porque quando o paciente está acamado na enfermaria, é muito complicado eu mandar ele levantar da cama da enfermaria e andar de um lugar para outro, né, num corredor de 4,6 metros. Muitas vezes é difícil a comunicação, então o SRUD ele veio resumir um pouco. Eu faço a pergunta do GDS em relação à fadiga, né, a cansaço físico. Ele perguntou, ou eu imagino ou eu mando o paciente tentar levantar-se da cadeira ou da cama em 3 tentativas sem se apoiar em nada, né? E perda de peso reatada, perda de peso não intencional. Se ele tem essas 3 perguntas positivas, né, favoráveis à fragilidade, ele é um paciente frágil. Próximo. Então, esse é o trabalho original da doutora Linda Fried, né? Cada marcação de verde aí traz um critério para síndrome de fragilidade. Então, perda de peso não intencional, relato de exaustão, diminuição da atividade física, lentificação dos passos e diminuição da força de preensão. Aí tem um detalhamento do trabalho original e de como verificar, de como aferir cada ponto desse. Próximo. Então, os critérios diagnósticos de fragilidade, é interessante que esses 7 pontos, né, de um critério canadense, você vai classificar o idoso como very fit, que é o idoso robusto, o idoso bem, né, de status performance, de força, o idoso que é severamente frágil, moderadamente frágil e assim por diante. Então, quanto mais frágil for, pior prognóstico. Próximo. Então, aqui é interessante que define exatamente cada ponto dos 7 pontos canadenses. Quem é o idoso very fit? Quem é o idoso robusto? Quem é o idoso severamente frágil? Então, consegue dizer para você nas entrelinhas a definição de cada tipo de idoso dentro do circuito de fragilidade. Próximo. Ficou melhor, Antônio, sem a câmera? Ainda está travando, professora, mas Ficou dá para melhor? ouvir a senhora. Dá para ouvir a senhora. Dá para entender? Certo. Então, esse gráfico só trouxe diversas cores, você vê que tem uma roxa, uma cinza, uma mais escura e um azul. A linha de cima, né, indo em direção ao fim, quanto mais baixa, maior a fragilidade. Então, a roxinha é menos. Então, quanto mais frágil, pior o prognóstico. Próximo. Então, as características clínicas que tinham nos gráficos anteriores é perda de peso intencional, fraqueza, fadiga, aceitação reduzida, né, da alimentação, sarcopenia e osteopenia. É o que a gente mais encontra como característica clínica do paciente com fragilidade. Lembrando que os pacientes com fragilidade são pacientes que eu afastei outras causas, né, que podem estar agregadas ou isoladas. Próximo.
As características clínicas dos pacientes, esse aqui é aquele gráfico que tinha em inglês no começo da aula, ele aqui está traduzido. Então, resumindo, existe de fato uma tendência a ter fragilidade ou não. E nas entrelinhas são pacientes com múltiplas comorbidades, são pacientes realmente que têm mais risco de ter um quadro de fragilidade, os pacientes que estão graves, os pacientes que estão limitados ao leito, pacientes com múltiplas comorbidades, desnutridos. Os sinais e sintomas, o mais interessante é a fadiga que ele relata, a perda de peso não intencional, dizer que já afastou outras doenças, que são os 9D, pacientes que têm mais efeito desfecho com sequela, ele interna mais, ele tem efeito mais adverso, pós-cirúrgico, ele vai mais para a UTI, ele morre mais, né? Então, é realmente um paciente mais grave. Próximo. Então, a consequência da fragilidade, como eu falei para você, pior do que a morte, é a morbidade, é a diminuição da satisfação, o aumento da tristeza, a institucionalização, o abandono. Isso tudo é muito pior do que a morte. E a fragilidade, por isso que tantos estudos sobre fragilidade hoje, porque todos os médicos, todo o arsenal de médicos precisa estar atento a esse acontecimento. Próximo. Próximo. Então, genética, quando a gente fala de predisposições, existem alguns estudos sobre mutações no DNA mitocondrial. Até agora não se encontrou muita coisa, não. Alterações na ApoE, variabilidade genética, alterações no polimorfismo. Realmente tem uma tendência à fragilidade, é uma tendência genética, porque muitas vezes pacientes com perda de peso, pacientes com a mesma idade, com história de perda de peso, tem alguns para fragilidade e outros não. Então, tem essa peculiaridade. Próximo. Os fatores endócrinos, é interessante que na parte endocrinológica, né, é um dos tripés, sarcopenia, alterações neuroendócrinas e imunológicas. Quando a gente fala em alteração endócrina, é interessante. Tem uma diminuição dos esteroides sexuais. Tem a diminuição dos hormônios somatotróficos, né, o GH. Tem um aumento da insulina, com a hiperresistência, né, à insulina, uma intolerância, né, à glicose. E aumento da leptina, que é o hormônio da saciedade. Por isso que, muitas vezes, Antônio, você vai na casa de uma avó, ela comeu tanta assim de comida. Vó, come mais, vó. Ô, meu filho, estou tão cheia. Você sabe que o estômago dela está normal. Ô, meu filho, eu estou tão cheia, não me dê mais, não. Então, os biomarcadores metabólicos, é interessantíssimo que tanto a hiperglicemia é mais comum nesses pacientes, o inflamaging, PCR muitas vezes altos, VHS, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Resumindo, é um paciente inflamado. E também os marcadores pró-coagulantes, né, trombóticos, pró-trombóticos também estão evidentes. Próximo. Então, processo de coagulação, aumento do fibrinogênio do desímero. Então, não esqueçam que o PEP é algo que se investiga clinicamente, né? O diagnóstico também é clínico. A suspeição é desímero alto já acha que o paciente vai ter um PEP, né? Então, lembrando que fragilidade pode aumentar todos os marcadores de coagulação. Próximo. A inflamação crônica, como eu falei para vocês, olhe para o paciente frágil como inflammation. Tem aumento de interleucina 6, PCR, TNF-alfa, e no aumento do L, da interleucina 1, o que pode acontecer? Febre. Lembrando que só 30% das febres são infecciosas. Né? Oi? Falou? Existe febre infecciosa, existe febre neoplásica, existe febre da atelectasia. Então, não somente a infecção feita, febre causa infecção.
Próximo. Então, o estado nutricional é o que a gente precisa sempre estar de olho. Muitas vezes, olha, parabéns, senhora, seu colesterol está 20, sem usar nem estatina. A diminuição do colesterol sem motivo em pacientes desnutridos ou subnutridos é um sinal de alerta para a gravidade da desnutrição. Diminuição da albumina, né? Lembrando também das micro e macronutrientes ausentes. Então, a nutricionista é fundamental na terapêutica deste paciente. Próximo. Os principais desfechos, como falei várias vezes para você, a institucionalização e a diminuição da funcionalidade, as imobilidades, a sobrecarga do cuidador, né, é muito mais pesado do que a própria morte. Então, é interessante eu entender que esses desfechos adversos são todos catastróficos, não somente para o paciente, mas também para a família. Próximo. Eita, vou dar né? É muito importante. Oi? A senhora ficou um Não, eu não minutinho aí vi. fora do ar. A senhora ficou um minutinho Então, vou fora do voltar. Foi ar. nesse slide? Tá, foi nesse slide, foi? No começo Então, do só anterior. resumindo, tá, então só resumindo o anterior e esse, é interessante eu entender que os desfechos adversos são catastróficos não somente para o paciente, mas para a família. Sobrevivem a duras penas, né, duras penas. Dependentes, com imobilidade, com úlceras de pressão, então é um combate de todos nós. A abordagem terapêutica vai de encontro à desregulação hormonal no combate à diminuição do GH, dos hormônios sexuais. O que é que a ciência nos diz? A programação de exercícios individualizada vem combater a sarcopenia, o suporte nutricional, a desnutrição, a saciedade, né? Um alimento para músculo. E o tratamento efetivo das comorbidades que perpetuam e favorecem a fragilidade. Próximo. A mudança do estilo de vida é fundamental. Muitas vezes um paciente idoso, quando os filhos casam... Oi, Diogo. Diogo? A gente vai discutir nos próximos slides. Na verdade, a gente, teoricamente, existe a diminuição, muitos cientistas foram repor, mas a maioria viu que só tem efeito adverso. Só pode repor se clinicamente for manifesto um quadro típico, as hormonais outras. Se não tiver clínica da disfunção hormonal, você não repõe, mesmo tendo mensurado a queda do hormônio. Os estudos mostraram aumento da morbimortalidade. É interessante a gente perceber que esse tratamento não vai somente de encontro à sarcopenia, não vai somente de encontro às deficiências, também olha para o paciente como um todo, sabe, Diogo? Então, a mudança do estilo de vida tem que acontecer. Muitas vezes a paciente idosa, imagina, Antônio, tua avó tinha 20 filhos, todos estão casados, todos estão com filho. Aí, antigamente, ela fazia um cozido, uma galinha de capoeira para todo mundo. Hoje ela é viúva e mora só. Aí, o que é que acontece, Antônio? Ela engraça uma panela de cozido, uma panela de feijoada. Então, muitas vezes de manhã ela acorda, é um cafezinho com biscoito 3 de maio. Na hora do almoço é um ensino miojo.
E de noite é uma papinha de aveia ou bifinho 3 de maio com café. Antônio, onde é que tem proteína aí, Antônio? Canto nenhum. Então, essa mudança do estilo de vida, canto nenhum, né, Antônio? Então, o que é que acontece? A mudança do estilo de vida tem que acontecer. A suspensão do cigarro e do álcool, para diminuição das repercussões de patologias que são pró-inflamatórias. A vida ativa, tanto física, social e intelectual, o tratamento rígido das doenças crônicas que depletam reserva. Pode passar. Isso é prevenção primária. Quando a gente fala em atividade física, né, fala tanto em prevenção, mas também secundária. A fragilidade já existindo no paciente, exercício físico de força muscular e flexibilidade, uma reabilitação precoce, internações hospitalares curtas, por isso que geriatra luta tanto para internações hospitalares curtas, para terminar de conduzir paciente em domicílio. Próximo. Isso é prevenção secundária. Então, prevenção secundária ainda, uso criterioso de medicações, prevenção de quedas, correção de órteses, né? Incapacidades, corrigir óculos, aparelho auditivo, bengalas, atenção à nutrição, tratamento das comorbidades, repor hormônio quando é necessário, quando tem um quadro clínico típico. Próximo. Então, prevenção terciária é a reabilitação, né? É programação de exercício de força muscular, recuperação do balanço, reposição hormonal quando necessária, interação social. Por que interação social? Porque dá ânimo. As outras pessoas comendo, você come mais, né? Se cuida mais. A melhora do suporte familiar, a atuação sobre mediadores de resposta inflamatória e coagulação. Próximo. Então, a reposição hormonal, como o Diogo perguntou, a reposição estrogênica se mostrou não efetiva e até aumentando a morbimortalidade em mulheres, de modo especial morbimortalidade cardiovascular. A testosterona só é reposta em homens hipogonádicos. Quando isso não acontece, aumenta o risco de mortes súbitas e alguns eventos adversos. O DHEA não é comprovado na ciência que aumenta a massa muscular. Próximo. O GH não aumenta a força muscular nos trabalhos de segmento de pacientes que repuseram esse hormônio. E o IGF-1 também. Pode passar. Então, o GH só foi indicado para pacientes com IGF-1 alterados, tá certo? Então, diante dos casos clínicos, eu pergunto para Antônio, o que seria fragilidade na tua opinião, Antônio? Professora, assim, resumir essa aula todinha é difícil, né? Mas Uma definição de fragilidade na sua visão. Seria uma pessoa que é Lembra frágil, do tripé que eu te falei? certo? Uma pessoa que tem déficit de mobilidade, sarcopenia, uma ingesta calórica baixa, nutricional também por causa disso, e que por isso tem mais propensão a agravar certo tipo de condição de saúde e doença, né? Isso. Então, o tripé paciente, fragilidade seria seria uma síndrome com indivíduos com diminuição da reserva homeostática, com maior vulnerabilidade e com efeitos adversos, né, mais propensos. A importância, Gabi, de estudar a fragilidade. Acho que a gente entende que não é só uma doença que a gente tem que olhar nos idosos, né? É todo um contexto deles que pode levar, sim, a doenças. Repercute não somente na sua vida, mas de todos os que circundam, tanto a equipe de saúde com frustração, né? Mas também
a repercussão nos cuidadores e na família. Muitas vezes ele é o provedor, né? E ele é o amor de alguém. E interessante que o diagnóstico é um diagnóstico feito pelos critérios de Freud, e os critérios de Freud são 5. Aí eu pergunto para Paulo, preciso ter quantos critérios de Freud para ter síndrome de fragilidade? Acho que são 3, professor. Isso mesmo. E quais são os critérios de fragilidade? Os 5. Não lembro não, professora. Tenta Eu acho lembrar algum, Paulinho. Acho que sarcopenia é 1. Eu vou te dizer uma coisa. O tripé que leva os critérios a acontecerem é sarcopenia, disfunção endócrina e disfunção imunológica. A maioria Paulinho, a maioria dos 5 critérios, eles vêm da sarcopenia. Sarcopenia não é critério, mas ele leva os critérios a acontecer. Quais seriam esses critérios? Alguém pode me falar? Eu acho que tem a questão da inatividade. Não intencional. Perda de peso não intencional maior ou igual a 4,5 quilos ou 5% do peso no último ano. Mais algum, Gabi? A inatividade física, né? Diminuição das atividades. Então, a sarcopenia levando a inatividade física, a lentificação e a diminuição da apreensão palmar e a exaustão. Então, aí eu tenho 5 critérios. Os critérios de Rudd seria a resposta positiva para a exaustão, uma pergunta do GDF, o paciente tentar levantar da cadeira sem apoio, 3 vezes não conseguir, e a perda de peso, são os 3 critérios de Rudd. E o tratamento, Gabi, é o controle das comorbidades, combate ao que faz depressão do organismo, e tem um resumo para um combate à fragilidade. Quebrar aquela, tão bem falou, é você combater sarcopenia com atividade física bem feita, é você melhor alimentar e você controlar as doenças. Então, concluímos nessa aula de hoje, seria mais importante focalizar como alvo a prevenção das perdas funcionais ao invés da mortalidade, da qualidade de vida, da longevidade. A gente precisa realmente promover saúde e antes que a fragilidade aconteça, a gente entender que ela pode acontecer e trazer efeitos adversos não somente para o paciente, mas para toda a família. E eu estendo ainda a equipe de saúde que se fragiliza também diante de um paciente que você vê realmente com efeito adverso. Alguma dúvida, gente? Gabizinha, alguma dúvida? Tudo tranquilo, professora. Antônio, alguma dúvida? Não, professora. Vou falar com o que eu estou vendo, viu? Diogo, Gumerito, Paulinho. Tudo tranquilo, professora. Amei a aula. Tranquilo, professora. Oh, que bênção. O Enderson, alguma dúvida? Tranquilo, professor, tranquilo. Joia. Então, tarefa de casa, vocês darem uma olhadinha no trabalho original de Linda Fried, que tem na aula e tem também no pendrive, tá certo? Perdão, no drive externo. E boa noite para vocês, viu? Até a próxima aula. Um beijo no coração.